que eu faço para mudar de comportamento ou para ajudar alguma pessoa do meu lado a mudar um comportamento que ela não quer ter mais? Se você ficou interessado, fica até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre isso. Primeiro ponto, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, para deixar o seu like, para compartilhar com seus amigos, porque isso nos ajuda muito. Mudança de comportamento. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é comportamento. Comportamento é um conjunto de hábitos que se repetem sucessivamente e repetidamente, por mais que pareça estranho, repetidamente, diversas vezes ao longo de um tempo. Esses comportamentos formam um padrão de comportamento. E aí a gente começa a chamar esses hábitos, essas atitudes de comportamento. Vou dar alguns exemplos. O hábito de comer muito rápido, de falar muito alto, de não dar bom dia ou de dar bom dia. Isso repetidas vezes ao longo de uma vida acaba virando um comportamento. Mudar um comportamento, vocês já começam a ver que não é algo simples, porque nós acabamos de falar. Ao longo da vida a pessoa vai criando aquele hábito, o hábito de falar alto, de roer as unhas, por exemplo. Desde criança ela vai acostumando e criando caminhos no seu cérebro que levam diretamente até aquele tipo de comportamento. Então mudar não vai ser uma tarefa simples, mas não quer dizer que é impossível. Aliás, para falar sobre isso, eu gostaria de mudar um pouquinho a palavra mudar o comportamento. Nós vamos começar a utilizar a partir daqui substituir o comportamento. Deixar um comportamento um pouco mais de lado, aquele que você não quer trabalhar, e substituí-lo por outro que você quer reforçar. Por que eu estou falando isso? Porque um comportamento, ele não está atrelado ao consciente. Muitas vezes a pessoa pode dizer assim: ah, se eu quiser mudar, basta eu ter vontade, basta eu ter força de vontade. Não está de tudo errado essa afirmação. Mas não basta simplesmente consciência do problema. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que é fumante e ela vai visitar o médico e o médico diz o seguinte: se você não parar de fumar, você vai morrer. Qual é a chance dessa pessoa realmente parar de fumar? Estatisticamente, é muito pequena. A maioria das pessoas continua fumando. E aí a gente pode se perguntar, essa pessoa então ela é uma suicida, ela não quer mudar, ela não tem força de vontade? Ou uma pessoa, por exemplo, obesa, que visita o médico e diz assim, olha, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, e ela não consegue. Ela continua comendo de forma errada e vê a sua balança, o peso na balança cada vez subindo mais. Essa pessoa não tem força de vontade? Essa pessoa não quer mudar? Muito pelo contrário. Querer nem sempre é poder. Querer nem sempre é conseguir. É claro que para você dar o passo adiante, você vai precisar sim da sua força de vontade. Mas além disso, você precisa de outras técnicas, de outras ferramentas que nós vamos falar aqui hoje. Primeiro ponto é que o hábito não está atrelado, o comportamento não está atrelado à parte consciente. Quando nós estamos resolvendo um problema matemático, quando nós estamos divagando aqui sobre algum pensamento filosófico, nós estamos sim utilizando o nosso pensamento consciente. Eu converso com você, você me entende e eu também converso com você e também te entendo. Isso é um hábito, nós estamos trabalhando a nossa consciência. O comportamento não está na consciência. Lembre-se do seguinte, quando você entra no seu carro e você começa a abrir a porta, desde o momento que você abre a porta, que você dá a partida, você pisa na embreagem, muda a marcha, você está fazendo isso de forma consciente ou inconsciente? 90% inconsciente, porque isso aí já está gravado no seu inconsciente, assim como todos os nossos comportamentos. Falar alto, roer unha, quantas vezes a gente, quando se dá conta é que está roendo unha, quando se dá conta é que está falando alto, porque todos esses comportamentos gerados ao longo da vida, como nós comentamos lá no início, é que vão formando o seu padrão de comportamento. Então, roer unha, falar alto, não dar bom dia ou dar bom dia, tudo isso faz parte de um padrão de comportamento formado ao longo dos anos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa saber é que o comportamento você não vai mudar somente tomando consciência dele. Você aí do outro lado, que está lutando contra a balança, você sabe que precisa emagrecer, ou você que quer parar de roer unha, ou falar um pouco mais baixo, você sabe desse seu comportamento, mas por que é tão difícil, por que é tão trabalhoso mudar esse comportamento? Porque não basta somente saber. Não basta somente tomar consciência, porque quem vai fazer você tomar a atitude com relação a esse comportamento, a cumprir esse comportamento, não é o seu estado consciente, mas o estado inconsciente. Então, nós não vamos falar aqui de como você vai cancelar
anular esse seu comportamento, porque ele já está no seu inconsciente formado há 10, 20, 30 anos, dependendo da sua idade, 40, 50, há muito tempo você está com um caminho formado no seu cérebro para que esse comportamento seja reforçado e ele se tornou quase automático, quase não, praticamente automático na sua vida. Nós vamos falar aqui de como você vai criar estímulos para a criação de outros comportamentos que vão substituir esse. Vamos pegar um exemplo então de uma pessoa que quer trocar a televisão pela leitura. Eu quero ler mais e quero assistir menos TV. Então você vai começar a mudar o estímulo que você dá todos os dias para o seu inconsciente, para aquele costume que você gerou, para aquele comportamento possa mudar. Primeiro ponto, você vai dificultar o acesso à televisão. Então se você chega do trabalho e a primeira coisa que você faz é deitar no sofá e começar a assistir televisão, dificulta isso. Deixa a televisão fora da tomada, deixa o controle sem pilha, escondido em algum lugar e o livro muito acessível. Assim, você vai conscientemente se lembrar do seu objetivo, do compromisso com você mesmo. Eu preciso assistir menos TV e preciso ler mais livros. Naquele momento que você vai tomar a decisão, essa facilidade ou não de você fazer aquele hábito é o que vai definir se você vai ler o livro ou se vai assistir a televisão. Quando você olhar e pensar em ter que colocar a pilha no seu controle, colocar a televisão na tomada, isso já gerou uma dificuldade e aí você já começa a olhar e o livro está ali do lado. É muito mais fácil ler e aí você lembra do seu compromisso. Eu disse para mim mesmo que eu vou começar a ler e não vou mais assistir TV. Ou um outro exemplo, eu quero fazer exercícios físicos todos os dias assim que eu chegar do trabalho e não ficar nas mídias sociais. Então o que você vai fazer é deixar a internet do seu celular desligada. Você vai chegar e já vai colocar o seu celular num canto e já vai deixar a roupa preparada, logo no primeiro cômodo que você chegar da sua casa, para você ver o seu tênis, ver a sua roupa e assim você vai dificultando um pouquinho mais o caminho de um comportamento e vai facilitando o caminho do comportamento que você quer criar. Percebam que não é desligar o comportamento, nunca mais você desliga aquele comportamento que você tinha, de roer unha, de falar alto. Esse comportamento já está em você há 20, 30 anos. Você não vai deixá-lo de fazer da noite para o dia. Você tem que enfraquecê-lo e substituí-lo por outro. Então, com a roupa mais fácil ali à disposição, você já vai olhar e vai se animar um pouco mais e aí você vai precisar lembrar do seu compromisso. Aí entra a força de vontade. Conscientemente, você vai dar o primeiro passo. É o mais dolorido. Porque você está acostumado, o cérebro já criou um caminho, ele vai ficar te lembrando toda hora, mídia social ou assistir televisão, até você criar o hábito de você ler ou de fazer exercícios físicos, vai ser um pouco dolorido. Mas, depois do primeiro passo, tem o segundo que já vai ser mais fácil, depois o terceiro, o quarto, o quinto. Dentro de alguns meses, você forçando conscientemente o seu cérebro a criar esse hábito e a criar este caminho, você vai passar a fazê-lo com muito mais tranquilidade. Dói tanto quanto o primeiro dia de academia. Então, reforce, volte à academia. Quando a gente vai na academia pela primeira vez, a gente sai com os braços doendo, as pernas um pouco amolecidas, porque o músculo não está acostumado, o nosso cérebro trabalha da mesma forma. Então, force o seu músculo a criar um novo hábito e assim você começa a enfraquecer o outro. Nunca você vai deixar de ter aquele hábito. Por isso, é muito importante estar atento ao estímulo que pode trazer aquele velho hábito de volta. E se você deixar escorregar um pouquinho, pode ser que você volte a fazer tudo como era antes. Caiu, não tem problema. Levanta, conscientemente se lembre, preciso criar um novo hábito. Aí sim, é uma decisão, é uma escolha. Lembre-se, a mudança começa no consciente, mas ela se consolida no inconsciente. Para casos um pouco mais graves, como de dependência, tanto química como alimentar, aí eu já oriento buscar ajuda, buscar terapia, porque você vai precisar de muito mais ferramentas, muito mais técnicas para conseguir se libertar deste hábito. Tudo é hábito, tudo é caminho feito no nosso cérebro. Vamos fortalecer aqueles caminhos que a gente quer seguir. Obrigado por ter chegado até aqui, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos, isso ajuda muito a gente. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima.